Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. Nosso tema é submissão. Ontem vimos o exemplo de Cristo de submissão. Hoje nós vamos ver a quem devemos submissão, a quem nós devemos nos submeter. Então, nós vamos ver passo a passo uma parte hoje e amanhã uma segunda parte sobre a quem devemos submissão. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ver, que nós temos que ter submissão às autoridades. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 13, verso 1 e 2 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então Paulo está dizendo à igreja, aos romanos, que nós devemos nos submeter a todas as autoridades, desde que elas não se opõem à palavra de Deus, ou seja, que elas caminhem de acordo com a vontade de Deus. Se passar disso e fugir desta submissão a Deus, as autoridades não precisam ser honradas. Então, nós temos esse princípio de honrar todas as autoridades, porque é bíblico, é a palavra de Deus que nos orienta a nos sujeitar a todas as autoridades superiores. Também temos em Tito, capítulo 3, verso 1, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Paulo, escrevendo a Tito também, ele orienta a se sujeitar aos governantes. As autoridades devem ser obedientes, ou seja, honrar também as autoridades que nos governam. E temos um último texto aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 a 15, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, Pedro está nos orientando também a nos submeter a toda instituição humana, quer seja rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por Deus. Então, nós temos que ser submissos a todas as autoridades. E a palavra de Deus nos orienta a orar por todas as autoridades humanas. Quer seja rei, prefeito, presidente, governador, deputados, senadores, vereadores. Nós temos que orar por todos eles, porque é uma orientação da palavra de Deus. Também, nós temos que ser submissos aos patrões e aos empregados. Aqui deve haver uma submissão de ambos os lados, os patrões aos empregados e aos empregados aos patrões. A palavra de Deus nos orienta em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 1 e 2. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Então Paulo está escrevendo a Timóteo a ser submisso a todos os seus patrões, a todo o seu Senhor, porque isto glorifica a Deus. Também nós temos em Efésios capítulo 6, o verso 5 e 9,
eu oriento a você a ler todo esse texto, do 5 até o verso 9, que vai dar mais orientações. Mas eu peguei aqui só para a gente ver a orientação entre servos e empregados, como deve ser esse relacionamento de submissão. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então Paulo está dizendo para os empregados a se submeter aos patrões, assim como nós nos submetemos a Cristo, porque isso honra a Deus. E vós, senhores, patrões, de igual modo procedei para com eles, ou seja, da mesma maneira, sejam submissos aos seus servos como a Cristo, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles, tanto dos empregados como vosso, como dos patrões, senhores, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios 5, 6 e 9. Então você vê que a orientação bíblica é que tem que haver um relacionamento de submissão entre patrões e empregados, servos e senhores. Também nós vamos ver que nós devemos submissão uns aos outros. Efésios 5, verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sejam submissos uns aos outros, assim como somos submissos a Cristo, em temor a Cristo, em respeito, em zelo, em dedicação, em reverência a Cristo Jesus. Nós temos que sujeitar, submeter uns aos outros. Em Romanos capítulo 12, verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, se submetendo, honrando uns aos outros. E também em 1 Pedro 2,17, tratai todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Então você vê a submissão de tratar todos com honra, amando os irmãos, temendo a Deus e honrando também aos governantes. E a quem devemos submissão? Aos líderes eclesiásticos. Então nós temos que honrar também os líderes que são levantados por Deus para guiar o rebanho, para conduzir a igreja, para orientar a igreja, para aconselhar a igreja, para ensinar a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 13, 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, o autor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 7 e o verso 17, ele nos orienta também a obedecer, a honrar, a se submeter aos líderes eclesiásticos. E também, em 1 Timóteo, capítulo 5, 17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então está dizendo ali para honrar, para se submeter aos presbíteros, anciãos, pastores, líderes eclesiásticos que se afadigam na palavra e no ensino. 1 Timóteo 5, 17. E por último, queridos, hoje, a quem devemos submissão? Nos submeter a Deus. No texto que nós fizemos a introdução sobre submissão, nós vimos esse texto de Hebreus capítulo 12, verso 9, dizendo: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Então o autor aos Hebreus está fazendo uma comparação da submissão aos pais com a submissão a Deus. E a Deus nós devemos
uma maior submissão, porque Ele é o nosso Criador e Pai. E assim, Ele está no controle da nossa vida e da nossa história. E também, em Tiago capítulo 4, verso 7 e o verso 10, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Vimos ontem, no exemplo de Cristo Jesus, que ele foi submisso, ele foi obediente, ele se humilhou na cruz e foi exaltado por Deus, foi exaltado pelo próprio Pai. Assim, se nós queremos ser honrados, nós temos que nos submeter a Deus. Nós temos que nos sujeitar a Ele, porque Ele está cuidando de nós. Ele está nos sustentando com a sua palavra, com a sua proteção, com bênçãos incontáveis sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Por isso, nós temos que nos submeter a Deus e deixar Ele controlar a nossa história. Então, o que nós aprendemos hoje? A quem devemos submissão? Submissão às autoridades, aos patrões e aos empregados, uns aos outros, aos líderes eclesiásticos e principalmente a Deus, que é o que está no controle de todas as coisas. Amanhã nós veremos a submissão familiar, como ela deve ser colocada em prática em todos os momentos. Que Deus nos abençoe nesta caminhada. Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor fala ao nosso coração. O Senhor nos aconselha, nos ensina a sermos verdadeiros servos do Senhor e também verdadeiros cidadãos no reino para testemunhar a Cristo Jesus na nossa vida. Nos ensine a esse dever tão maravilhoso de submissão às autoridades, uns aos outros, às autoridades eclesiásticas e principalmente ao Senhor, fazendo com que possamos viver uma vida abençoada em todos os momentos. Coloque a tua mão sobre cada família, ó Pai, sustentando, amparando, fortalecendo em toda e qualquer situação. Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos, restaurando-os, edificando, livrando-os de toda dor e de todo sofrimento. Mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoe os nossos pecados, aumenta a nossa fé, é a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.